Vamos lá para a segunda parte da aula sobre LDR. Agora vamos falar sobre a programação para esse circuito. O circuito foi montado há pouco, né? Então vamos inserir a programação, código. Utiliza o botão código. Se o formato estiver nesse aqui, você vem no botão blocos e passa para texto, continuar, pronto. Vem essa parte aqui inicial, mas nós não a utilizaremos. Eu vou até utilizar algumas partes aqui, void setup, void loop, e vou inserindo o meu código aqui em cima. Bom, como nós estamos vendo ali no circuito, nós vamos definir um nome para o pino aonde o pino analógico que vai receber o sinal do LDR. Então eu estarei utilizando o pino A0 e observem a diferença. Eu vou estar utilizando a palavra-chave define e vou utilizar um nome para o meu pino, tá? Então eu vou utilizar pino LDR. Esse nome tem que ser um nome bastante sugestivo, né? Para que toda vez que você precisa utilizar o pino analógico que está conectado LDR, o pino A0, eu vou utilizar esse nome. Aonde eu tiver o nome pino LDR, na verdade eu tenho o nome do pino ali, A0, tá bom? E eu não estou utilizando uma variável. Por quê? Porque como o próprio nome diz da variável, ela é feita para receber algo que varie o tempo todo, e nós não estamos fazendo isso quando utilizamos pinos. Conectamos o jumper e raramente a gente muda, mas se em algum momento eu precisar alterar o pino e passar esse jumper, por exemplo, para o A4, eu simplesmente venho aqui e mudo para A4, tá? Então, uma facilidade da linguagem de programação definirmos um nome para o pino, tá bom? Ok, agora eu tenho que definir uma variável para receber esses valores captados pelo LDR, tá? Aí sim, eu utilizo a definição de variável, tá? Então eu vou utilizar aqui int, porque eu vou receber números inteiros e vou dar um nome para essa variável. Então eu vou chamá-la de valores LDR e já vou iniciar essa variável com o valor 0, para que ela não inicie vazia, tá? Então vai receber aqueles valores de que eu já havia falado para vocês, ou seja, de 0 a 1023, são 1024 valores que vai estar recebendo aqui o tempo todo, dependendo da luminosidade, da intensidade luminosa do ambiente, tá? Então, a variável valores LDR vai estar recebendo valores que irão variar de 0 a 1023, ok? Após definido essas duas linhas, eu passo para a minha void setup. Lembrem-se que a função setup, ela vai configurar os pinos que eu estarei utilizando e ela vai ser executada apenas uma única vez no meu programa. Nesse caso, eu não preciso estar configurando o pino analógico, porque ele já vai receber. Ele é uma entrada, funciona apenas como entrada, diferentemente dos pinos digitais, que são pinos que podem estar funcionando como entrada, ora como saída. Então eu tenho que indicar para o Arduino se ele vai estar funcionando no circuito como entrada ou como saída. Nesse caso, os pinos analógicos estarão funcionando apenas como entrada, então não preciso dessa definição. Porém, eu vou utilizar um recurso da linguagem chamada serial. Nós vamos estar utilizando um monitor serial para verificarmos a leitura desses valores que estão sendo feitos pelo LDR. Para isso eu tenho que inicializar a minha saída serial, tá? Então serial.begin, e vou indicar a velocidade com a qual ela vai estar funcionando. Aqui no caso, a unidade é bounds, tá?
Então eu vou estar utilizando aqui o meu monitor serial a 9.600 bounds. É a velocidade de saída, tá? Agora eu tenho a unidade de velocidade do monitor serial. Eu apenas declarar serial begin, tá? 9.600. Essa velocidade aqui pode variar também, tá? Mas isso a gente vai ver em uma outra aula. Agora eu posso ir para a void loop. Lá na void loop, aí sim, aí vai entrar o nosso algoritmo de funcionamento. Isso aqui não iremos precisar de absolutamente nada dessas linhas. Deletar. Vou declarar aqui a minha variável valores LDR para receber os sinais emitidos pelo LDR, tá? Então nós vamos lançar a mão da função analogRead, porque é essa função que faz a leitura dos valores analógicos, LDR, tá? Então eu vou apenas indicar para a analogRead em qual pino ela deve fazer a leitura. Ora, o pino LDR, que é o A0, que é o que nós estamos utilizando, tá? Então no final dessa linha eu utilizo ponto e vírgula para indicar que chegou ao fim. Uma vez feita a leitura dos valores captados pelo LDR, agora eu tenho que imprimir, eu tenho que mostrar esses valores. Para isso, eu vou lançar a mão de uma função chamada print da nossa saída serial. Então, eu vou indicar aqui, ó, valores lidos do LDR. Isso apenas para que a gente tenha um título. Os valores serão lidos a partir daqui, ó. Essa é a linha de comando que vai me dar a saída, né, serial print. Nesse caso vou utilizar o ln, chamado de print line, porque ele vai imprimir o valor lido e vai pular para a próxima linha imprimindo o próximo valor, e assim sucessivamente. Ou seja, eu vou ter uma leitura um abaixo do outro, tá? Então, ora, onde estão esses valores que foram lidos pelo LDR? Estão na variável valores LDR. Digito ela aqui, valores LDR. Então, a partir do momento que o LDR captar o valor da luminosidade ambiente, ele vai enviar esse valor através do jumper. O pino analógico A0 vai captar esses valores através da função analogRead, vai armazená-los na variável valores LDR. E agora eu estarei imprimindo esses valores para que nós possamos saber que valores são esses. Eu vou dar um delay, para que a gente possa ver esses números, senão eles vão passar tão rápido que nós não iremos visualizá-los. Então eu vou dar um delay de 200, mas se ainda assim ficar rápido, você pode aumentar esse delay, controlar esses valores, a velocidade com que esses valores serão mostrados para nós. Então, se você digitou tudo certo, e um erro muito comum para quem está iniciando na programação é digitar aquilo que é minúsculo, você digita maiúsculo, o que é maiúsculo você digita minúsculo, e aí o compilador do Arduino vai dar erro. Por exemplo, a palavra serial, ela sempre vai ter o S iniciado como maiúsculo, tá? Então, se eu digitar minúsculo, eu vou tomar um erro aqui, tá bom? A palavra begin sempre inicia depois do ponto com a letra minúscula, tá? Outro erro bastante comum é declarar o nome de uma variável e lá embaixo está utilizando um nome diferente. Então, eu tenho que utilizar esse nome aqui embaixo da mesma forma que eu digitei aqui. Então,
a gente pode encontrar erros do tipo pino é separado do LDR, é um erro comum. Outro erro comum é digitar aqui embaixo com letra minúscula, o compilador não vai aceitar e você vai tomar esse tipo de erro aqui, ó. Deixa eu simular aqui, tá vendo? Quando você digita errado alguma coisa, você vai tomar esse tipo de erro, tá? Então, eu tenho que digitar exatamente da mesma forma que eu declarei lá em cima. E aí vamos agora. Então, devemos declarar tudo certinho para que não ocorra erros, tá? E se ocorrer erro, você vai verificar a digitação, verificar se está tudo correto. Outro erro comum é esquecer ponto e vírgula. Deixa eu parar a simulação. Esquecer o ponto e vírgula onde tem ponto e vírgula. Aí você vai também tomar um erro, tá? E aí você vai procurar aonde está o erro que você causou no seu código. Pronto. Estamos isentos de erro. Agora vamos ver o funcionamento do nosso circuito. Vou clicar em cima para que a gente possa verificar. Primeiro eu venho aqui no monitor serial, abro o monitor serial e observo que ele já está captando um valor, tá? Porém, como é que eu altero esse valor? Porque nós estamos trabalhando com um simulador, então eu quero simular a claridade do ambiente. Eu clico em cima, tá? Na superfície aqui do LDR, e aqui ele já está com valor mínimo para o escuro. E aí eu tenho uma barra que faz variar do mais escuro para o mais claro, simulando um ambiente totalmente escuro, como se fosse à noite, e um ambiente totalmente claro, como se estivesse na presença do sol, tá? Então eu posso arrastar essa bolinha aqui, né, uma esferazinha, e eu observo que lá no monitor serial os valores já começam a variar bastante, né? Então eu vou trazer para cá, observe que está aumentando. Então eu vou deixar aqui mais ou menos no meio da escala, já está lá em 1014. Observem que o valor mínimo aqui não foi zero, por conta do resistor, do valor do resistor. E seu valor máximo não vai ultrapassar 1023. Se chegar no máximo da escala, vai ser o 1023 e não vai poder passar desse valor, porque é o valor máximo lido por uma porta analógica. Olha lá, chegou a 1018. Ok, e então eu posso estar trabalhando com essa variação de valores para estar montando diversos tipos de circuito de segurança, inclusive, de acordo e que vai funcionar de acordo com a luminosidade do ambiente, tá? Então eu vou preparar outro vídeo para mostrar para vocês como é que eu posso estar controlando um outro componente utilizando um fotorresistor, ok? Esse circuito foi apenas para mostrar o funcionamento desse componente muito utilizado em robótica. Também é utilizado não só para a parte de segurança, mas também no controle de carrinhos, né? O carrinho seguidor de linha. Obrigado e até o próximo vídeo.